Meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Nós estamos novamente aqui para fazermos o nosso trabalho de o Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos explicar para vocês que esse é o último tema de o Evangelho segundo o Espiritismo que nós fazemos nessa jornada desse tempo. São quase 40 vídeos que fomos devagarinho, estudando juntos, vocês me estimulando, eu agradeço imensamente. E nós fomos fazendo uma pesquisa pequena para podermos, então, realizar esse trabalho. No próximo encontro, o nosso irmão Ari Quadros, no dia 25, vai encerrar esse trabalho com o tema A Vingança de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 13. E em 26 de janeiro, nós vamos ter o nosso irmão Patrick iniciando uma nova jornada de temas. Ele vai trabalhar um livro bastante interessante do nosso irmão Viana de Carvalho, chamado Médiuns e Mediunidade. E na próxima quinta-feira, de hoje a 8, nós vamos trabalhar o livro de Joana de Ângeles, Vidas Vazias. Então, nós vamos fazer um percurso de todos os capítulos de Vidas Vazias, que é o livro que nos foi destinado para o trabalho, e vamos fazer em cada capítulo uma ligação com o Evangelho. Então, nós vamos ter Vidas Vazias, um estudo referenciado, trazendo do Evangelho tudo o que nós aprendemos até hoje, para aplicar ao entendimento do que Joana quis nos ensinar a respeito desse tema de vidas vazias. Porque o importante nesse trabalho é nos colocarmos ante a tudo que ela explica, nos ensina e nos ajuda a superar do que nós temos ainda dentro de nós, que é um enorme mundo do egoísmo. E hoje nós vamos exatamente terminar nosso trabalho do Evangelho com o tema O Egoísmo. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus que nos inspire, pedindo a nossa irmã Joana de Ângeles que nos guie com os argumentos preciosos que ela traz em seu livro, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, para que a gente possa, nesse casamento, entre a forma como nossa irmã Joana dilata, amplia os nossos conhecimentos sobre o tema egoísmo e em relação à fala de Jesus, relatada por Lucas, o que é que Jesus quis nos ensinar. Então vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, o nosso trabalho hoje, ele tem, o nome Amar o Próximo como a si mesmo, que está lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ler o trecho do Evangelho de número 2 e vamos tecer alguns comentários sobre o item 11, que é um item um textozinho escrito pelo nosso irmão Emmanuel, que nos dá uma diretriz muito segura a respeito do tema. Mas de que é composto esse capítulo do Evangelho? Esse capítulo do Evangelho, ele é composto de dois grandes textos, O mandamento maior, fazermos aos outros o que quereríamos que os outros nos façam,
é a parábola dos credores e dos devedores, e dai a César o que é de César. Então, a primeira parte, né, de fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, é aquele texto e aquele mandamento que deve ser a nossa bandeira branca de paz para nós mesmos. Tudo que a gente fala do Evangelho não é em relação aos outros, não é em relação ao mundo exterior, é em relação ao meu comportamento, diante do comportamento do mundo, das pessoas, dos fatos e das ações. Como é que eu reajo? Como é que eu interpreto? Como é que eu aprendo? Então, é essa a diretriz e o caminho. Quando nós vamos ver a parte de instrução dos espíritos, nós temos aqui a lei de amor, que são 3 textos muito bons. Um comentado pelo nosso irmão Fênelon, o outro por Lázaro e o outro pelo Espírito Sanson. São 3 textos que abarcam toda a parte da lei de amor. Depois o egoísmo, que é um texto comentado por Emmanuel, mas há um outro texto comentado por Pascal. Nós vamos trabalhar o texto de Emmanuel, não é o de Pascal. O de Pascal traz uma outra abordagem sobre o mesmo tema. Então, cada espírito que faz o seu comentário, ele faz a partir de um ponto de vista. Ele escolhe um viés importante do tema e então vai ser tecido o comentário sobre este viés em relação ao tema. Aí vamos ter também como comentário dos espíritos a fé e a caridade, é escrito por um espírito protetor, Caridade para com os criminosos, que é um texto da nossa irmã Isabel de França. E o último texto, Deve-se expor a vida por um malfeitor, que é uma pergunta que o nosso irmão Lamennais ele vai responder. Então, entendido a respeito do conteúdo do capítulo que nós vamos ler, porque todas as vezes que nós formos estudar o capítulo do Evangelho, nós precisamos remeter sempre ao título, porque a ideia mãe é o título. Se nós entendermos o significado do título, que no nosso caso é amar o próximo como a si mesmo, então vocês já estão vendo que é uma medida de amor. Se eu aprendi a amar, eu vou com a coragem que eu já consegui, eu vou diluindo o egoísmo e eu vou aprendendo a enxergar no outro o meu irmão, aquele que eu preciso colocar na minha lista ou no meu acolhimento de pessoas amadas. Não cabe, quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, fazer aquelas divisões que comumente nós fazemos, porque utilizamos o egoísmo, né? Ego, aquilo que eu sou, que eu projeto para os outros, porque nós vamos daqui a pouco explicar o contrário de egoísmo e o que a gente deve fazer para debelar, né, devagar todas essas instâncias interiores que nós temos, que terminam sendo uma grande crítica que nós fazemos negativa em relação a fatos e a pessoas. Quando a gente fala de fatos e pessoas, estamos envolvendo os nossos familiares, estamos envolvendo aqueles que residem em nossa casa, que nós também somos e representamos um familiar, envolvemos a sociedade como um todo, envolvemos uma análise sociológica, uma análise política, uma análise histórica, mas sempre são análises que nós fazemos a partir do senso comum. Quando a gente faz análise a partir do senso comum, nós tendemos a repetir aqueles argumentos, aquelas falas
que estão aí transitando e caminhando nas redes sociais, ou que são comuns entre as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, nós temos aí esses grandes núcleos e o núcleo do nosso trabalho profissional também, como os locais de efervescência, onde nós podemos fazer uma viagem para dentro para observar como reagimos diante do comportamento das pessoas, das falas e dos atos e ações que estão ocorrendo. Não é uma trajetória fácil, é uma trajetória longa, porque nós vamos precisar de algumas reencarnações para fazermos 1000 correções de rumos, meu, né? Não é no caso. Eu preciso fazer as correções do rumo, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, dos meus pensamentos mais profundos e ocultos, como também daqueles juízos de valor que eu faço em relação a terceiros, a fatos, a eventos. Então, vamos ver aqui o nosso item 2 de O Evangelho, quando Lucas reproduz a fala de Jesus dizendo: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Vocês entenderam a profundidade da recomendação de Jesus? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Olhe a medida. Ele já falou, mas para isso não fique pensando que vocês vão realizar isso fácil. É preciso um trabalho muito grande do autoconhecer-se, para você não se envolver nos revides da vida. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Há uma lei no planeta Terra, em outros momentos eu já expliquei para vocês, que é uma lei geral para todos os que renascem no planeta Terra. É a lei do querer ser amado. Todos nós renascemos no planeta Terra com carências tão profundas em relação ao amor, ao cuidado, ao carinho, ao afeto, na exteriorização do afeto, que é a lei de ser amado. Então, nós temos essa sede de afeto, todos nós. Como é que nós vamos fazer para aprendermos a sair desse patamar de querer ser amado, para alcançarmos esse outro patamar que aqui está? Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Nós estamos aqui, é uma inversão da lei do querer ser amado. Onde é que nós vamos encontrar essa orientação dessa lei que marca o planeta Terra? Está lá na introdução do livro Renúncia, que é um dos livros, né, que conta a trajetória do nosso irmão Emmanuel aqui na Terra. Faz parte daqueles livros que contam essa trajetória. Então, nós vamos lá ver como o doutor Antênio, né, que é o responsável por aquela colônia, daquele local do romance, não vou dar spoiler para vocês terão que ler o livro, né? Renúncia é um livro maravilhoso, onde a gente aprende muitas coisas, para vocês verem logo no início, né? Isso foi uma das coisas que me marcou muito em Renúncia, quando eu li a primeira vez há mais de 30 anos, esta lei que marca a Terra. Mas o que seria realmente esse egoísmo, né? Que nós somos portadores, onde ele nasceu, porque nós nascemos marcados por essa fome de estar no mundo, de ser do mundo, de apontar aquilo que nos desagrada, e é de querer fazer uma leitura, meio que uma imposição ao mundo, para que
se curvem as pessoas e os fatos ao nosso pensamento, a como eu faço a leitura do mundo. Então, é uma ideia de escravização, não é? Todos querem ter escravizados fatos, situações e pessoas, porque quando eu tenho uma reação de desagrado para essas três dimensões, fatos, eventos, pessoas, comportamentos, então o que é que acontece? Eu estou querendo transformar o que acontece em algo que deve ser e se pautar segundo eu imagino que seja, né? E aí, eu imaginando o que seja, eu acho que eu estou lidando com uma realidade verdade. Quando não é assim, as coisas não são assim. Quando Jesus já nos ensinou que devemos primeiro matar o egoísmo dentro de nós, porque é um filho do orgulho. E quando a gente vai estudar o tribunal do orgulho, através das lições de Jesus, nós vamos entender como nós estamos ainda longe para atender aquilo que Emmanuel coloca em seu texto, lá no item 11, que os espíritas sinceros, olha, tem sempre esse adjetivo danado aí, né? Os espíritas sinceros, os espíritas comprometidos, eles devem estar atentos para uma coisa importante, que há uma tarefa grandiosa que foi designado para o Espiritismo. Que tarefa é essa? É a tarefa de ajudar a Terra, o planeta onde nós estamos, a ascender, né, na escala dos mundos. Nós estamos nessa transição, né, de planeta de expiações e provas, ou provas e expiações, tanto faz uma coisa como outra você dizer, a alteração não vai, né, vai alterar coisa nenhuma, né, a gente falando prova e expiação e prova, porque esse é o cadinho onde nós mergulhamos, pagar o que fizemos de mal em outras existências, e uma existência só não vai dar tempo, mas a gente vai reencarnando de novo para ir diminuindo essa dívida, e ao mesmo tempo a gente precisa aprender. A gente vai estudando, vai aprendendo, vai praticando as lições de Jesus e a gente vai se melhorando. Então é nessa história de pagar e aprender, né? De pagar e ser provado se realmente aprendeu as lições, que nós estamos aqui e agora todos nós reencarnados, ou não, né? Para então atendermos ao chamado de Jesus, porque já que nós nos cognominamos espíritas e que nós trabalhamos para sermos espíritas sinceros, nós precisamos muito estarmos afinados. Precisamos estar afinados com a ideia que os benfeitores já colocaram em nosso coração, né, dessa tarefa do Espiritismo. O Espiritismo não é um agente exterior. O Espiritismo somos nós que trabalhamos, né, nos diversos setores da Casa Espírita, que normalmente a gente começa chegando na Casa Espírita como um necessitado, profundo necessitado de esclarecimento sobre os sofrimentos da alma e os sofrimentos do corpo. Quando a gente aprende e decide a fazer a mudança, nós então nos engajamos no grupo espírita ou centro espírita, a mesma coisa, e vamos então desenvolvendo trabalhos nesses grupos. Muita gente faz uma trajetória de grande aprendizagem. Eles vão caminhando, eles vão aprendendo nos diversos setores, nos diversos departamentos, e depois se fixam naquele que lhe apraz mais colaborar. Não é porque para um espírita sincero, não admitem os benfeitores que nós não tenhamos uma tarefa ali naquela casa espírita. Nós temos sim, cada um a sua tarefa. Pode ser daquele que ora para a sustentação,
porque aprendeu como exteriorizar as energias e a colaborar com os espíritos, e também para aqueles que estudam um pouco mais e aprendem uma maior carga de conhecimento, vão pôr em prática, aí vão trabalhar nos diversos setores. E Joana de Ângeles, ela nos dá uma orientação muito grande, em Vidas Vazias vocês vão ver isso, que não arredemos o pé do lugar onde nós estamos na casa espírita, naquela tarefa que nós abraçamos. Se você gosta de costurar, continue sua costura, continue colaborando. Se você quer aprender um pouco mais lá na manjedoura, agora eu quero aprender casaquinhos de crochê, de tricô, sapatinhos. Não, eu quero aprender a cortar, porque a tarefa na manjedoura, as tarefas são múltiplas. Então, cada um é bem-vindo naquilo que quer fazer, que quer colaborar. E aí, não arrede o pé. Continue em sua colaboração, até porque a gente sabe que a pandemia não impediu, por exemplo, que a Casa de Guará cumprisse todas as suas tarefas. Nós temos o Evangelho, né, mais de um, em grupos, o Evangelho do grupo da evangelização, o Evangelho do grupo que cuida de orar pelos departamentos, pelas pessoas que dirigem os departamentos, para que elas não caiam em depressão, elas não fiquem desestimuladas do trabalho e da tarefa, né, que abraçaram. Então, temos esses grupos de sustentação, tem os grupos de trabalhos manuais, né, que faz mesmo o trabalho da manjedoura, todo o enxoval, toda a questão da roupa usada, como nós temos também o grupo de trabalho que cuida das finanças da casa, senão nós não vamos ter recursos para fazer jus a tantas responsabilidades financeiras. Mas graças ao bom Deus, que nas horas todas que nós necessitamos, nós contamos com os nossos irmãos da Casa de Guará. Nós contamos realmente, né, com a sociedade itabunense, que tem atendido ao chamado e nos ajudado de todas as formas. Pois é, Emmanuel então vai dizer que a gente precisa coragem para lutar contra o egoísmo. Tá? E vai falar a respeito dessa coragem, dizendo o seguinte, que essa coragem ela é necessária para o autoenfrentamento. Nós precisamos muito mais de coragem do que qualquer outra coisa. Não precisa você ser um grande estudioso, pesquisador, para saber que você gosta da maledicência, que você ainda se compraz em fazer críticas, né, com formas de comportamento que você elege como certo, né? E aí você começa a comparar. Mas eu só gosto de cabelos na cor marrom. Se alguém usa um cabelo vermelho, então não vamos criticar. Então, olha aí, são coisas simples, pequenas, do dia a dia que a gente precisa estar atento o tempo inteiro. Então, está aí o núcleo do trabalho do capítulo 11, que é ajudar a Terra a subir na escala dos mundos. Olha que responsabilidade para os espíritas. Cabe a todos nós isso aí. Mas Emmanuel vai dizer que nós só vamos conseguir se vencermos o egoísmo, se expulsarmos o egoísmo de dentro de nós. Então, diante de uma problemática mundial que nós estamos enfrentando, com tantas controvérsias, né, com tantas formas de entendimento, né, do que seja a realidade, nós estamos vendo como nós precisamos trabalhar com muito afinco a respeito da nossa cura, a nossa cura moral. Nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai chamar a atenção que o contrário do egoísmo é o altruísmo. Se o contrário do egoísmo é o altruísmo, o que a gente precisa? Aprender a ser altruísta. Então, o altruísmo ele é um sentimento superior. Ele nasce da razão
e do discernimento, aprender a discernir. A não ser Maria vai com as outras, aí nas fontes de pesquisa, aprender a raciocinar para ver onde está a verdade ou não está a verdade, onde está a realidade ou não está a realidade. Porque às vezes a gente se acha portador de um título acadêmico e porque tem o título acadêmico acha que sabe. Não, nós não sabemos. Ainda a gente tem muita dificuldade para fazer o mergulho interior e para ver que aquilo que eu entendo como realidade poderá não ser a realidade, poderá ser apenas uma mera opinião que foi ditada exclusivamente pelo egoísmo. Quais são as investidas que o egoísmo faz em nossa trajetória? Por exemplo, o orgulho ferido. Se alguém faz uma crítica negativa para mim, aí o orgulho fica logo ferido, a gente quer enfrentar dizendo alguma coisa, não é? Sempre nós vamos encontrar alguém que nos diz algo. Por exemplo, eu ouvi essa semana que eu falo muito baixo, que as pessoas não conseguem ouvir as pessoas. Eu perguntei, você fala por você mesma ou você fala por todas as pessoas? A pessoa parou, pensou e disse, não, eu que falo por mim. Eu falei, eu peço desculpa, porque algumas coisas podem estar acontecendo. Seu celular está baixo, seu equipamento está baixo, aumente o volume, porque eu costumo falar com o volume maior. Realmente, a minha voz tem um tom baixo, né? Eu procuro usar os recursos necessários para atender. Ou então, por que você cortou o cabelo tão curto? Por que você tinge seu cabelo dessa cor? Mas veja só, olha, eu vou com paciência, porque contra a irritação, o remédio é a paciência, né? Se antes eu ficava irritada quando era jovem, eu dava a resposta. Era uma resposta grosseira, né? Hoje eu vejo como a pessoa, ela coloca, projeta no outro aquilo que ela acha. Aí eu vou procurando ou rir ou abraçar a pessoa em cedo possível, porque agora não se pode, né? Ou então eu dou uma resposta, respeite meu jeito de ser, tem que cortar este cabelo, porque quem toma banho 3, 4, 5 vezes no dia, se precisar ir à rua, tem que lavar o cabelo, é prevenção contra o Covid. Então tem que ter esse cabelinho curto, deixa ele aí, depois ele vai crescer um pouquinho mais. Então eu vou procurando colocar na cabecinha do outro uma forma de discernir as coisas. Então aprendemos que o altruísmo ele é o contrário do egoísmo. A primeira investida, orgulho ferido. A segunda investida é a inveja sistemática. Tem gente que inveja tudo, de tudo. Então, como é que eu vou saber que você é um invejoso? Como é que eu vou saber que você sabe que eu sou uma invejosa? Só eu mesma vou poder saber a minha inveja, o tamanho da minha inveja, as circunstâncias em que ela surge, né, inopinadamente, para fazer a crítica negativa para o outro, porque a inveja ela sempre faz uma crítica negativa. Só eu posso saber. Só eu posso saber a respeito do pessimismo. Se eu sou uma pessoa pessimista, quem é pessimista sou eu. Então eu preciso atacar o meu pessimismo, porque o pessimismo é uma investida contra o egoísmo. É uma investida. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou observar no dia quantas vezes eu fico pessimista, né? O pessimismo vem das coisas mais simples. Hoje eu ouvindo 2 senhoras no supermercado, lá vem essa chuva chata, de novo. Ah, não suporta a chuva, prefiro o sol. Aí a outra, não, mulher, mas se tiver muito sol, mata as plantas. Olha, até elas estavam numa discussão a respeito, quem era melhor, o sol ou a chuva? Veja só, que pessimismo para que disse que não suporta a chuva.
Quer dizer, ela não tem condições de discernir sobre a necessidade da chuva sobre a terra, né? Ela quer controlar o tempo, ela quer mandar nos benfeitores amigos que controlam os diversos campos, as diversas atividades do planeta Terra. Ela quer ser melhor que Jesus, ela quer estar no comando das coisas. Quando não é obedecida, então se torna essa pessoa pessimista. Uma outra investida contra o egoísmo é a presunção descabida, né? Ah, eu não quero que você fale mais isso aí, não, porque eu sei. Vocês já conversaram com alguém que diz assim, não, mas isso aí eu sei. Ah, mas eu já sei, não precisa você explicar. Então, eu sempre digo que eu tenho muita dificuldade em conversar com a senhora não sei ou o senhor não sei. Muita dificuldade. Porque se a pessoa já sabe, de que adianta eu querer ajudar de alguma forma? Então, o que é que eu tenho que fazer? Respeitar. Respeitar o outro como ele é, sem ficar em mim nenhum resquício de um sentimento que me incomode. Ontem, eu conversando com alguém no consultório médico, a pessoa me perguntou, você que gosta de estudar o Evangelho, de vez em quando eu ouço as palestras da Casa de Guará, a sua, de Patrick, de Ari, algumas eu ouço, nem todas vou até o fim, fico passeando pelos lugares, né, pelos temas, pelas palestras. Você poderia me perguntar onde fica o reino dos céus? Me responder. Olha que pergunta. Onde fica o reino dos céus? Eu olhei para a pessoa, me deu vontade de perguntar, para que é que você quer saber? Depois eu disse, Carmélia, olha a investida contra o egoísmo, tenha calma. Eu respondi assim, minha irmã, o reino dos céus está dentro de você, está no seu coração. Se você quer ser uma pessoa pacífica e colaboradora de Jesus, procure se autoconhecer, porque agora mesmo você está perguntando onde fica o reino dos céus. Certamente você quer uma resposta do Espiritismo, não é de Carmélia. E eu estou lhe dando uma resposta, que eu tenho certeza que ela está lá nos Evangelhos de Jesus. Como também estou lhe dando uma resposta a partir da psicologia profunda, a partir da psicologia de Joana de Ângeles. E então você vai ver que realmente o reino dos céus está dentro de você. Enquanto nós não nos libertarmos do egoísmo, não teremos paz. Não teremos. Porque sempre vamos ter o orgulho ferido, sempre vamos ter uma inveja sistemática, sempre vamos cair no pessimismo, sempre vamos cair numa presunção descabida. E aí o que é que termina? Caindo numa depressão, nos seus vários graus, que difícil, né? Será sempre difícil de a pessoa curar isso aí. Então, bom, quando a gente pensa em Jesus, nós pensamos sempre na questão de Jesus ter sido esse ser harmônico que ele foi, que ele se nos apresentou. Porque para nos ensinar lições tão maravilhosas em tão pouco tempo, ele trazia um cabedal junto com ele de desenvolvimento espiritual conquistado em outros momentos, em outros orbes, até porque não foi no planeta Terra. Porque o planeta Terra é produto de um desejo dele de ser que ama o próximo como a si mesmo e desejou, num momento crucial da história da humanidade, construir um lugarzinho chamado Terra para colocar espíritos desarvorados, desajustados, nós todos encarnados aqui, que vimos reencarnando. Não é vimos, não é viemos. Viemos é para o ontem, já passou. Vimos é para todos os dias, é para o presente.
vimos reencarnando diuturnamente aqui na Terra, na esperança da gente ter essa coragem de auto-vencer-se, de autodeterminar-se. Então, o exemplo de Jesus, de ser harmônico que ele foi, é um exemplo de sabedoria e equilíbrio. A gente para perguntar quando eu conseguirei atingir o patamar do equilíbrio e da sabedoria. Quando? Porque o que eu devo fazer, Jesus já ensinou. Joana de Ângeles vem nos socorrer para nos ajudar. A psicologia profunda está aí. Aí nós vamos ter todo esse pessoal da psicologia, da psicanálise, que vai nos ajudando a ter uma vida mais leve, mais proveitosa. Então, os recursos que Jesus usava nunca serão os nossos recursos, porque esses recursos que ele usava eram recursos não convencionais, não conhecidos. Quando ele ia curar corpos biológicos, feridos pela lepra, por aleijões de todos os tipos, ele manipulava os átomos de modo a fazer a reconstituição desses corpos biológicos. Quando Jesus queria curar as almas em si, ele usava recursos de amor tão profundos, numa conexão tão dilatada de amorosidade, que as pessoas imediatamente mudavam a sua história. Exemplo, Maria Madalena mudou a sua história. Sai da prostituição para ser aquela que serve. Paulo de Tarso, quando era Saulo, na estrada de Damasco, abdica daquelas velhas personalidades até então, construídas no orgulho da raça, e passa a ser Paulo, o pacificador. Então, vejam como é preciso a coragem para fazer essa transição. Então está aí, meus irmãos, a lição da noite de hoje, né? Vamos esperar os próximos trabalhos e que essa lição também ela seja a lição da nossa vida, a lição para corrigir tantos desacertos que ainda moram em nossos corações. Que a paz de Jesus esteja com todos, que tenhamos uma noite muito boa, um final de semana feliz, não é? Aguardando por dias melhores. Que a paz de Deus esteja com todos.